Graça e paz! Tudo bem com você? Estou muito feliz que você clicou nesse vídeo. Tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem do céu diretamente para o seu coração. Então vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos estar orando agora. Senhor amado, Deus querido, ó Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Deus, te glorificando, te exaltando, te chamando, Senhor, para esse ambiente. Que o Senhor possa estar, Senhor, falando através da minha boca, Pai. Que diminua eu, Pai, que o Senhor cresça. Que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada pessoa aquilo que o Senhor tem para falar com cada uma delas, de forma individual. Creio, Senhor, que a pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, acessou esse conteúdo porque tem algo do Senhor para a vida dela. Em nome de Jesus, fica conosco até o final e cuida, Pai, de cada inscrito, de cada seguidor aqui no canal. Amém! Glória a Deus! Esse é o segundo vídeo do nosso canal Refúgio e Fortaleza e eu creio que o Senhor tem algo poderoso para os nossos corações. Vamos iniciar lendo em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encha e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Glória a Deus. Eu passei um longo período distante da presença do Senhor. Durante 10 anos eu fiquei distante do Senhor. E por várias vezes, principalmente quando eu me encontrava em situações difíceis, eu questionava o porquê que o Senhor me criou, o porquê que eu fui gerada, por que eu estava passando por aquilo, para que o Senhor estava me chamando e por que, se aquilo que eu estava passando era consequência de alguma coisa ou se o Senhor tinha esquecido de mim. Porém, é interessante a gente parar para analisar e para entender como fomos criados e como é a nossa identidade, a gente precisa voltar lá no início, lá em Gênesis, onde tudo foi criado pelo próprio Deus. O Senhor criou o ser humano de forma linda. Era um ser perfeito, a sua imagem e semelhança. No ser humano não havia pecado nem malícia. O Senhor criou o ser humano de uma forma maravilhosa, para se dizer assim, né? Porque a Bíblia nos fala que a obra mais amada do Senhor somos nós, é o ser humano. É a obra que o Senhor mais amou em ter feito. O Senhor amou tanto, né, o ser humano, que ele deu seu único filho para que ele viesse morrer por nós, para que possamos ter vida. Então, diante disso, a gente já entende que a obra mais perfeita, mais amada do Senhor é o ser humano. E é por esse motivo que Satanás tem tanta raiva de cada um de nós. Satanás nos detesta, porque ele quer em todo tempo matar a obra que o Senhor tanto ama. O Senhor criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor nos criou um ser tricotômico. Somos corpo, alma e espírito. Então, antes da queda de Adão e Eva, o ser humano ele era incorruptível e eterno, não havia pecado, tinha comunhão com Deus e era totalmente governado por ele. Essa era a criação perfeita que era para ser até os dias de hoje. Porém, depois do pecado, a nossa genética ela foi modificada e tudo mudou. Depois da queda do homem, deixamos de ser um ser sem pecado, deixamos de ser eterno e ficamos com essas características. Ficamos inclinados ao pecado, tornamos corruptível, deixamos de ser imortal, porque a gente era eterno, e passou a nossa alma a governar o nosso corpo e o nosso espírito. E isso é algo muito sério, principalmente quando a gente não tem um autocontrole e deixamos que a nossa alma domine o nosso corpo e o nosso espírito. Então, a criação do homem nos divide em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. A gente vai falar um pouquinho de cada um desse compartimento, mas vamos falar primeiro daquilo que Deus mais ama, que é a nossa alma. Então vamos refletir sobre a nossa alma. A alma, ela é algo que precisamos ter muito cuidado, porque depois da queda, né, depois do pecado, a alma ela tenta a
todo custo dominar o nosso espírito e o nosso corpo. É importante lembrar que a salvação vem para a nossa alma e precisamos entender isso para saber como nos posicionar e como nos comportar diante das adversidades desse mundo. É preciso entender que a alma, ela tem as suas necessidades. Ela precisa ter domínio próprio, ter uma emoção bem controlada, ter autocontrole e também precisamos entender que a saúde mental para a nossa alma também é importante. Todos os compartimentos do nosso ser, ele precisa ser alimentado de alguma forma. A nossa alma precisa de alimento, o nosso espírito precisa de alimento e o nosso corpo também precisa de alimento. Entender isso é mais do que crucial, é algo que a gente precisa levar para a vida. Então a gente precisa ter esse entendimento para saber de que forma estamos alimentando tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma, quanto o nosso espírito. Em Jó 32:8 diz assim, eu vou ler para vocês. Capítulo 32 de Jó, versículo 8, diz: Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Então somos o quê? Somos uma alma vivente que vive dentro de um corpo que recebeu nas suas narinas o sopro do Espírito do próprio Deus. Então, esse é o ser humano. É interessante entender que o Espírito é aquilo que nos dá vida. Então, o Espírito habita dentro de nós, junto com a nossa alma, dentro do nosso corpo, que é matéria. E é a matéria que precisamos para poder viver nesse planeta. E você já parou para pensar qual é a característica do Espírito que habita dentro de nós? Estou falando do Espírito, não do Espírito Santo. Só do Espírito que habita em nós, aquele que o Senhor soprou em nossas narinas. A característica deles é fôlego de vida. Esse Espírito ele vai voltar para Deus. É incorruptível e é nele que mora o Espírito Santo. Você sabia disso? O Espírito Santo ele habita dentro do nosso espírito. E é através do Espírito que temos comunhão com Deus. Por que o Espírito Santo ele habita dentro do nosso espírito? Porque o nosso espírito ele não peca. O Espírito ele veio de Deus, é o sopro de Deus. Então ele é santo, ele habita dentro de nós, mas ele é santo. E é dentro desse Espírito que é santo que habita o Espírito Santo. Porque o corpo e a alma, eles pecam. Então, a nossa alma deseja o pecado e o nosso corpo vai lá e executa aquilo que a nossa alma deseja. Em Gálatas 5:17 diz assim, eu vou ler para vocês. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, quem é que nos convence a não fazer o que desejamos? O espírito. Mas esse espírito, ele só age dessa maneira quando ele é ativado através da palavra do Senhor, quando ele é ativado em Deus. E como é que esse espírito ele é ativado em Deus? Quando aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Quando dedicamos a nossa vida, né, para o Senhor, quando recebemos do Senhor o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo entra dentro de nós e que ele começa a habitar em nosso espírito, a gente é ativado e começa assim o Espírito Santo testificar aquilo que é pecado, que muitas vezes por vários anos cometemos, entendendo que aquilo era comum e que não tinha nada a ver. Só que quando o Espírito Santo ele começa a habitar dentro de nós, a gente começa a entender que aquilo ali não faz mais sentido, que aquilo ali não agrada a Deus e que precisamos ser diferente. Então, quem é que vai convencer desse pecado? É o Espírito Santo. E é dentro do nosso espírito que ele habita. Amém? Então, quando o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, que soprou, né, em nossas narinas o espírito, o fôlego de vida, a gente tinha um contato certo, né, com o Papai do Céu. Então, o Senhor vinha ali toda tarde para ter com o homem, para conversar com ele, para interagir com ele. Então, ele tinha essa ligação, Deus e o ser humano tinham essa ligação perfeita. Porém, depois do pecado, houve uma ruptura. Então, o nosso espírito, ele ficou adormecido, desativado. Eu gosto muito de um exemplo que a Larissa Angolo, né, ela traz, Angalo. Eu gosto muito do exemplo que a apóstola Larissa traz, que ela fala que o espírito é como se fosse uma conexão de Wi-Fi e que de repente aquela conexão ela foi
ela foi desligada. E aí você não consegue mais ter o seu celular ligado nessa internet, ligado nessa rede. E isso é o que aconteceu com o espírito, né? Ela usa isso como exemplo, só para a gente poder entender. E isso foi o que aconteceu com o nosso espírito. A gente se desligou do Pai mediante o pecado. E eu vou falar que isso é verdade. Nos 10 anos que eu passei afastada de Deus, eu meio que estava desligada do Espírito Santo. Eu não sentia arrependimento daquilo que eu fazia. Eu achava que, eu sei que é pecado, mas também não me constrangia, porque era como se o meu espírito ele tivesse sido desativado pelo pecado, pela corrupção. Então, o que acontece? Depois do pecado, o nosso espírito ficou inativo, sem contato com o Criador, com a necessidade, tivemos a necessidade de nascer de novo, aceitar o Filho de Deus para um novo nascimento e a necessidade de fortalecer o nosso espírito. Então, quando o Senhor criou, né, a sua obra-prima, a gente não tinha necessidade de fortalecer o espírito, porque a nossa linha estava totalmente ligada em Deus. Porém, o pecado veio e rompeu essa linha. Então a gente tem agora a necessidade de alimentar o nosso espírito. Precisamos entender que somos corpo, alma e espírito. E do mesmo jeito que o nosso corpo precisa ser alimentado para que ele possa ter uma duração, né, para que ele possa viver mais anos na terra, o nosso espírito e a nossa alma também precisa de alimento. Então qual é o alimento do nosso corpo? O alimento do nosso corpo é uma boa refeição, né, alimentos saudáveis. O alimento do nosso corpo é uma boa higiene, um autocuidado, é uma vitamina, é exercício físico. Tudo isso ajuda para que o nosso corpo ele tenha mais duração, para que ele viva mais na terra. Da mesma forma, o nosso espírito também precisa de alimento. O nosso espírito precisa de oração, de jejum. O nosso espírito precisa da palavra de Deus. Nosso espírito precisa de tudo aquilo que edifica, de louvor, né? O nosso espírito precisa louvar ao Senhor, precisa adorar ao Senhor. Tudo aquilo que vem a edificar o nosso espírito é alimento para ele. E qual é o alimento da nossa alma? São emoções, lembranças, momentos, amor, amizade, boas conexões e etc. Todas essas coisas alimentam a nossa alma. Porém, o que é que fortalece a nossa alma para que a gente possa ter frutos? E principalmente o fruto do Espírito. É o Espírito. Então, quanto mais eu alimento meu espírito com as coisas do Senhor, mais esse alimento ele transborda sobre a minha alma começa a ser ativada e o meu corpo também transmite aquilo que o meu espírito está sendo alimentado. Então, quanto mais eu busco de Deus, quanto mais eu me inclino para as coisas do Senhor, mais o meu espírito é ativado, mais o Espírito Santo se fortifica e mais ele consegue me ajudar a matar a minha carne, matar os meus desejos e ter uma vida santificada na presença do Senhor. Agora eu quero te chamar a atenção para a alma, porque é a alma que vai ser salva pelo nosso Deus. Eu quero te chamar a atenção para a alma, porque na alma é guardada todas as nossas emoções. A alma é guardada todos os nossos traumas, todos os nossos conhecimentos e todas as coisas que passamos ao longo da nossa vida. É na alma que habita. E a gente precisa ter muito cuidado com a nossa alma. Precisamos ter cuidado com a nossa alma para que ela não venha estar se alimentando de comida misturada. Muitas vezes a gente recebe alimentos que está misturado com aquilo que é santo, com aquilo que é profano. E muitas vezes aquilo ali está tão misturado, está tão bem misturado, que acabamos ingerindo. E de alguma forma aquilo pode nos causar morte e morte espiritual. Então tenham muito cuidado com a mistura. Em Mateus 10:28 diz assim, eu vou ler para vocês. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Então, precisamos ter muito medo daquilo que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. A gente precisa saber que se é algo que vai matar só o nosso corpo, não tem problema, a nossa alma está intacta e fortalecida pelo próprio Espírito Santo. Mas se a gente deixar que a nossa alma também venha a ser destruída, aí nos perdemos de vez, perdemos o propósito. Cada pessoa, ela tem os seus traumas, as suas dores, ela tem a sua vida. Então, aquilo que eu passei é a minha história, ela está gravada na minha alma. E aquilo que você passou é a sua história, está gravado na sua alma.
Porém, o Senhor conhece o teu coração, assim como Ele conhece o meu coração. E a palavra de Deus diz que o Senhor é um justo juiz. O Senhor não pesa em balança desigual, mas o Senhor sabe como nos abraçar, como nos convencer e como nos chamar de volta. O que eu quero te dizer com isso é que você não anule a sua história, que você não anule a sua dor, que você não anule aquilo que você passou, mas que você pegue toda essa bagagem e traga para Cristo, traga para Deus para ser sarado. Eu sei que desde o ventre, Satanás ele tenta de todas as formas acabar com o ser humano. Muitas vezes tem crianças que elas já foram geradas debaixo de uma maldição, onde elas foram rejeitadas pelos pais, onde elas receberam palavras de desprezo e rejeição. Essa mesma criança muitas vezes cresceu em um lar distorcido, onde foi abandonada, onde foi rejeitada, onde foi negligenciada pelos pais. E ali essa mesma criança ela vira adolescente. Os convites e os pratos que ela tem não é convites bons. São pessoas que convidam ela para que elas se aprofundem mais no pecado, para que elas venham se envolver com coisas erradas, se envolver com drogas e várias outras coisas. Esse mesmo adolescente ele vira adulto, um adulto totalmente distorcido, com caráter sem a presença de Deus, mas com a alma aflita, com a alma cheia de calo, com a alma cheia de lágrimas e cheia de dor. Eu quero dizer que essa pessoa, o Senhor também alcança. É interessante a gente perceber que a alma, ela já nasce pronta. O Senhor coloca dentro de um serzinho, um bebezinho, um espírito e uma alma pronta, dentro de uma criança. Por isso que Satanás, ele tenta a todo custo pegar as nossas crianças. Ele tenta a todo custo atingir os nossos filhos, porque é muito difícil, na fase adulta, uma pessoa como essa encontrar Jesus antes da sua morte. A morte do seu corpo, como diz em Mateus 10, 28, a morte também da sua alma. Então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pequenos. E a gente precisa entender que na vida adulta ainda existe e ainda tem jeito. Que a criança que habita em você, que precisou de um abraço, precisou de uma palavra, precisou de um colo. Tem um Deus ainda que te ouve, tem um Deus ainda que te vê. E que não importa a sua classe econômica, não importa o que você tem para oferecer, Ele te chama e Ele quer sarar tuas feridas. O Senhor tem uma identidade firmada para você. Você não é aquilo que disseram para você ao longo da vida, que você não ia dar em nada, que você não tinha jeito. Você não é nada disso. O Senhor tem uma identidade firmada para você. O Senhor te criou. Você é um ser amado. Você é um ser desejado. Você é desejado e amado pelo próprio Deus. Se Ele te trouxe à terra, Ele te trouxe com um propósito. Não deixe Satanás roubar aquilo que é mais precioso, que é a tua vida, que é a tua alma. A palavra de Deus diz que a festa no céu, quando uma alma se convence, quando a alma volta ou quando uma alma aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso mostra que você tem valor. Quero te dizer que não importa qual foi o teu caminho, não importa qual foi o teu percurso, não importa que se desde a infância, na adolescência ou ainda bebê, não importa o que você passou. O que importa é que todas as tuas feridas podem ser saradas se você crer e aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. O Senhor, Ele derrama sobre você o seu sangue e só o sangue de Jesus pode te lavar de todo pecado. Que o trono dele está acima de todos os tronos, que o seu nome é mais elevado do que todos os nomes, e mesmo diante de tanto poder, ele está aí com você. Aonde você está, o Espírito Santo, ele te abraça e ele te convida e te dá a oportunidade de voltar para o Pai, de voltar para a criação perfeita, porque a partir de agora, o Espírito Santo, ele pode habitar dentro de você e te ajudar a salvar a sua alma. E só o Espírito Santo para nos convencer do pecado. Se abrimos a porta para o coração para Ele, Ele entra. E onde Deus entra, há luz. Eu vivi por muito tempo nas trevas. Eu vivi totalmente desgarrada do Senhor. E a única coisa que eu trouxe disso foi traumas, dor e feridas na minha alma. E isso veio ser sarado em Deus. Ninguém conseguiu sarar, só o próprio Deus. E é por isso que eu te convido a deixar Deus entrar na sua vida, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas e eu ainda vou ouvir falar do seu nome.
Amém? Um beijo no teu coração. Esse foi o vídeo. Eu te espero te encontrar nos próximos vídeos. Eu creio que o Refúgio Fortaleza vai ser bênção, não só para a minha vida, mas para a vida daqueles que crê e acredita que Deus pode restaurar e transformar nossas vidas. Beijo no teu coração. Cuide muito bem do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Tchau!